a Iris no salto da morte para salvar o Flash. Vamos aqui no programa desvendar quem é o arqueiro misterioso em Arrow. E a Supergirl enfrentou um dragão, cara. Em Legends, o Mickey salvou o dia, quem diria, o Mickey, com a sua imaginação. O Mickey, cara. Isso me surpreendeu mesmo. Né? Flash. E o crossover, como assim, cara? E o crossover já tá funcionando aqui no programa. Já reescreveram a realidade aqui e a gente virou o Flash. Acontece. Flash da Terra 1, Flash da Terra 2, Flash da Terra... Não, eu sou o Barry, né? Você é o Flash dos anos 90 ou o Oliver. Eu sou o Oliver de barbinha aqui, o Oliver tem a barbinha ali dele assim. Combinou, muito bom, cara, muito bom. Então, hoje aqui, no Inside Heróis DC. A nossa velocidade acabou, né? Já não somos mais o Flash, tristeza. Mas a gente vai falar aqui do 5º episódio, cara. Episódio chamado All Doll Up, que é relativo ao vilão da semana, o Ragdoll, o boneco de pano. O que você achou desse episódio? Voltamos a ter Flash aqui no canal. Semana passada não teve, né? Não foi uma pausa tão grande Sim. assim. Foi um dia só, dá pra aguentar, a gente não morre, né? Mas enfim, esse episódio, cara, a gente viu o time Flash meio que se dividindo ali, né? A Iris e o Barry foram investigar uma outra coisa relacionada ao vilão da semana, que foi o boneco de pano, que havia sido criado na noite do iluminismo também, enfim, eles seguiram mais esse plot. E a gente viu ali o Cisco, a Caitlin, o Sherlock Wells investigando o pai da Caitlin, que é uma coisa que a gente traz desde o último episódio, né? Que a Cecil falou aquele negócio, que o Thomas não morreu e tal. E a gente começou a criar teorias de que o Thomas era o pai da Caitlin, e isso tá realmente se confirmando, né? Porque eles estão chegando no cara. A grande história do episódio foi essa história da Caitlin, o Cisco, a turma toda tentando descobrir pistas sobre o pai da Caitlin. Eles descobriram que ele tava atrás de criar uma rainha do gelo, né? Me pareceu um cara meio louco, assim, obcecado, passou a vida atrás de uma coisa só. E aí a gente viu também que o Cisco teve aquele problema, né? Que ele tava voltando da recuperação e tal, as mãos dele estavam cortadas. Ele tentou vibrar ali, tentou o máximo, só que teve um momento que ele não aguentou mais. Até teve um piripaque lá, quase morreu. Desmaiou, começou a sair sangue no nariz, enfim. Mas ele conseguiu fazer descobertas muito importantes sobre ela. Ele ainda conseguiu contribuir. E do outro lado, do outro plot do elenco, que foi aquele núcleo mais da família do Barry, que é o Barry, Nora e a Iris. Ainda a Iris e a Nora ainda tendo aquela divergência, né? Divergências. A gente viu no episódio passado, no 4, que ela descobriu de vez porque a Nora não gostava da Iris, tem aquela coisa do futuro, daí ser inibida a velocidade dela e tal. E aí nesse episódio você viu pra elas estreitarem um pouco mais os laços, né? Conversar mais e tal. Só que eu acho que nesse episódio já resolveu isso daí. Nos próximos não vai ter mais nenhum atrito entre elas, né? O episódio acaba já, tipo, a Iris e a Nora, tipo, já no mesmo lado. Tudo que a Nora trouxe do futuro em relação ao que ela convivia com a mãe, já meio que resolvido, com muita ajuda também do próprio Barry. Não, mas eu acho que o que salvou da Nora começar a respeitar a Iris de vez foi a Iris ter se jogado do prédio pra salvar o Barry. A gente vai chegar lá ainda. Mas antes tem toda a história do Ragdoll, que é um personagem até... Nos quadrinhos, ele é um personagem que foi... A versão que foi apresentada, que é o Peter Miracle, que foi apresentada na série, é um personagem mais ou menos de 2005, que foi introduzido num grupo chamado Secret Six. O Sexteto Secreto, Sim. Que é tipo... Como fosse um tipo de um esquadrão suicida criado até numa saga chamada Crise Infinita. Que a Crise Infinita depois é toda a história que se separou por uma história chamada Vilões Unidos. Vilões United, que foi introduzido esse Ragdoll, e depois vários vilões que estavam contra os outros vilões que estavam se unindo, que criaram o Secret Six, o Sexteto Secreto. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas e os poderes dele, cara? O que você achou? Não, eu acho assim, os poderes... O cara todo se contorcionista, o cara entrado numa caixa. Ele é como se fosse um personagem sem esqueleto. Então, tipo, ele é apenas com os músculos todos. E é até interessante que o personagem dos quadrinhos, ele se auto-faz isso. Ele meio que... Ele faz aqui isso com ele mesmo, ele não sofre nenhuma mutação. Ele tira coisas do corpo dele pra ele virar Ficar mais flexível, né? Mas dá uma aflição aquilo, cara. E eu acho assim, a adaptação foi, assim... Flash tem várias adaptações boas de personagens dos quadrinhos, assim, sem ser do... E essa foi um personagem, assim, bem fiel ao que é o boneco de pano nas HQs. E o ator ele era um contorcionista mesmo, né? Eles pegaram um cara que trabalha com isso pra fazer... Alguns movimentos, realmente foram movimentos reais, meu. O único que eu lembro de ter a computação gráfica foi aquele que ele acabou amassando a mão dele ali. E talvez o rosto, quando vira o rosto 360. Aquela coisa de exorcismo. Mas o resto, todo o gestual, a atuação corporal é do mesmo, ator né? mesmo, fantástico. E fica querendo roubar as coisas ali, é mais ação que no final do episódio o Ragdoll vai pra casa do Barry e
e captura ele. O Barry não aprende, cara. Como é que ele ia ser? Ele é o cara que tem super velocidade, como é que ele ia sequestrado? Não. Me explica Ele tem isso, pelo amor de Deus. e ele é um policial. Então, se você tá assistindo aí, comenta, me explica aqui, pelo amor de Deus, como que ele consegue ser sequestrado ainda? Não, na primeira temporada ele foi, acho que uma vez, o Rainbow Base trocou de lugar com ele. Entende, né? Tudo bem, ele tava aprendendo, mas agora, ele já apanhou do Zoom, do Reverso, dele mesmo, já apanhou de todo mundo e continua sendo sequestrado ainda, cara, eu não entendo isso. É a síndrome também, explica. De uma pessoa que tem superpoder. Uma pessoa que tem superpoder é meio até arrogante, orgulhosa. Ele baixa a guarda, né? Baixa a guarda, né? Ele acha, eu sou o Flash, assim, ninguém vai me pegar. A qualquer momento eu posso estalar os dedos e estar em outro lugar do mundo, então tipo... Mas ele não pode. É uma questão de percepção de tempo de desleixo mesmo, assim, mas o desleixo formando a personalidade do Flash, né? Sim. E daí tem o Barry capturado, a Iris fala, pô, a gente não tem ninguém aqui pra ajudar porque ela tava meio que deixando de castigo a Nora, né? E daí chega o, eu achei fantástico o Ralph, não, eu vou salvar o Flash. Eu vou salvar o Flash, aí dá aquele close nele, aí Iris, tá bom, eu vou, deixa. Como que é legal o próprio Barry falar, eu tenho aqui uma coisa que eu vi nos quadrinhos, ele começa a movimentar aqueles movimentos tipo do Homem-Aranha, mas com o próprio corpo. Nossa, foi bem... a parte que a câmera vai acompanhando ele, assim, foi totalmente o filme do Homem-Aranha, cara, do Tobey Maguire. E foi bem quadrinhos isso. Daí eles chegam lá em cima do terraço, o Ragdoll joga o Barry do prédio. Eu realmente não sei como que o Barry foi capturado, ele podia sair daquilo sozinho. Ele tava com aquela algema que inibe os superpoderes dele. É óbvio, né, porque não é o inibidor. Ele poderia vibrar. Ela cai, a Iris, que é legal, que é fantástico, que ela tipo, se joga meio totalmente... altruisticamente, mas muito provável que ela sabe que ela tá vivendo com velocistas. Mas eu acho que ela se jogou achando que o Ralph ia acompanhar ela. Só que ali o Ralph não foi, o Ralph vai pegar o vilão. Se o Barry, se ela não soltasse o Barry, os dois iam morrer. Se não soltasse o Barry, se soltasse o inibidor do Barry, né? Ela soltou a algema dele lá. Mas eu acho que ela foi achando que o Ralph ia segurar também, só que o Ralph foi pegar o vilão, então... Mas deu tudo certo, o Ralph foi salvo, o Ralph depois pega a super velocidade, salvou. Isso é muito legal que esse ato cria uma relação entre a Iris e a Nora, que a Nora depois chega logo depois e tipo, pô, não, ela realmente salvou meu pai. No episódio passado a gente viu a Cecile mostrando aquelas coisas pra ela, né, e tal, aí já mudou um pouco a percepção que ela tinha da Iris. Aí quando ela viu a Iris se jogar, ela falou, depois que ela chegou na hora, ela falou, nossa, que legal, mãe, nossa, se jogou e tal. Então ela meio que deixou de lado a visão que ela tem da Iris do futuro e começou a ver essa Iris mesmo. Que era até uma conversa e o que o Barry tava falando, você tem que ver como que a sua mãe é hoje, né? Não a do futuro que você conheceu. Depois tem uma cena fantástica que o próprio Ralph meio que engole, entre aspas, né? Que meio que... ele prende o vilão no corpo dele e cai. Eu acho isso é bem quadrinhos, assim. E tá mais parecido até com o Homem Elástico do que com o próprio... Não, Homem Borracha. Do que o Homem Elástico, Homem Elástico, porque nos quadrinhos o Ralph ele só se estica, ele não consegue criar formas... Fazer o que ele quiser com o corpo, né? Isso é mais o Homem Borracha do que do Homem Elástico. Os poderes dele acho que é mais inspirado no Homem Borracha mesmo, que tá mais possibilidades. A gente viu na temporada passada que ele tomava forma de outras pessoas também. Então, é mais pelos poderes mesmo, mas é que na série eles fazem isso, pegam várias referências dos quadrinhos pra construir o personagem que tem, né? E é isso, assim, eu gostei mais do plot do outro time, que era o Ralph, o Cisco, a Caitlin e o Sherlock Wells, que então as dicas lá. E no final tem uma coisa legal que eles falam assim, conta mais um pouco como eles chegaram às pistas, o final do episódio, o Cisco fala, agora a gente pode finalmente... tentar achar seu pai pra Caitlin. É verdade. Eu acho que esse é o plot que vai seguir nos próximos episódios. Tipo assim, o plot principal mesmo. Esse do Barry e da Iris foi mais pra ter o vilão da semana, né? Pra explicar que o Iluminismo também criou meta-humanos, não foi só metatecnologia, igual no episódio passado. Foi mais pra mostrar isso mesmo e fortalecer mais essa relação da Nora com a Iris. Mas o plot que vai seguir pra série mesmo foi esse, de ter descoberto que o pai da Caitlin criou a nevasca. Sim. Foi a principal descoberta, que a gente viu no final da temporada passada, que a Caitlin não foi criada pelo acelerador de partículas. Foi por alguma coisa que a gente não sabia. Uma experiência científica mesmo. Porque teve o Cisco vibrou o passado da Caitlin no passado. Não, do passado no futuro, né? Mas enfim, vibrou ela pro passado e viu que ela desde criança ali era nevasca, antes do acelerador ter explodido. Então, ficou esse mistério. Nossa, como que a nevasca surgiu? E nesse episódio eles descobriram que o pai da Caitlin, o Thomas, estava trabalhando nisso. E aí tem toda aquela cena que o próprio... Como que a gente vai conseguir achar o próprio Cicada antes, né? Que eles estão quase chegando lá. E o Cisco começa, não, pô, tem os satélites, né? Ele lembra dos satélites que o DeVoe deixou, né?
Porque no Iluminismo, na Noite do Iluminismo, ou do Esclarecimento, enfim, o DeVoe tinha ali os 5 satélites que ele ia precisar, só que aí o Barry, na tentativa de impedir o DeVoe, destruiu um dos 5 satélites que ele tinha. Só que aí o DeVoe, inteligente que era, pegou o satélite do Starlabs. E aí, como ele não conseguiu por outros motivos, lá pro fato do Barry ter entrado no corpo dele e tal, ele acabou pegando o satélite do Starlabs e jogando na cidade para destruir, não foi? Sim, um satélite só. E aí os 4 que ele tinha jogado tinham ficado lá no espaço, a deriva, ninguém sabia onde estava, até que o Cisco, lembrando disso, teve a ideia de usar os 5 satélites. E eu achei legal... Os 4, né? Os 4, Os 4 tirando o normal. E aí eu achei legal o nome dos satélites, né? Que eram tipo referências a outros personagens robôs dos cinemas. Você tem anotado aí quem são, né? Ele chamou um de Hall, que é do 2001, um de Data, que é o personagem do Jornada das Estrelas Nova Geração, outro chamou de Hobby, que é do planeta Forbidden Planet, Planeta Desconhecido, e outro é o Colossus, de outro filme. São robôs ou inteligências artificiais que sempre o Cisco sempre fez isso. Ele cria referência desde o começo da série. Foi bacana, agora está assim, o Flash, eu acho que foi o primeiro episódio da temporada sem o plot do Cicada. Sim, o plot do Cicada tava correndo pra saber quem é o Cicada, mas o próprio Cicada não aparece nesse episódio, então muito provável que no próximo episódio a gente vai ter o retorno do Cicada entrando na série. Mas, então, Flash, quinta-feira aqui na Warner e domingo no Domingo Heróico. Arrow essa semana, mais um episódio chamado Due Process, que chama julgamento justo ou julgamento correto. Sim. Que é mais aquela relação que a Laurel estava fazendo, meio aquela coisa que a gente estava falando, o Oliver vai sair da prisão de um jeito burocrático, jurídico, sair da prisão. O jeito legal, não, o jeito chato, mas legal perante a lei. Porém, o legal seria ele fugir, matar todo mundo, mas... E o episódio meio que começa mais ou menos com isso, com a Laurel indo visitar o Oliver na prisão, e falando, e o próprio Oliver falou, o que você está fazendo aqui? Ah não, eu estou trabalhando com a Felicity, com a Dina, eu estou querendo ver você de tirar... Porque tudo que aconteceu no level 2 era ilegal, a gente está querendo mostrar isso, que isso realmente é uma coisa incorreta, até para ajudar pessoas que você acha que tem que ser ajudadas dentro dessa prisão. E o Oliver fica meio assim, meio... Ele dá um esculacho nela, meio né? pro chão mesmo, falou assim, você não é a Laurel, você pode agir com ela, você pode parecer com ela, mas você nunca vai ser a nossa Laurel. Então, tipo, falando... Ela ali tentando ajudar, né? Porque a Laurel é a Laurel de outra terra, né? E aí ele... pegou, acho que ele descontou toda a raiva que ele tava do que ela fez antes ali, daquele momento. Falou, para com isso, fica longe da Felicity. Você quer tentar imitar lá, pegar a vida dela, mas você não é ela, para. E aí ela fica triste e tá, fica, eu não sou a Laura. Só que aí ela pega e continua a Felicity pede depois pra ela continuar tentando tirar ele da cadeia e tal, mas mesmo ele não querendo o apoio dela, ela continua lá. Tira uma foto dele, leva pra juíza, aí a juíza vê ali as provas e tal, só que aí pelo fato dela não ser uma advogada de verdade, né, ela só pegou ali o posto da outra Laurel e leu alguns livros de direito, ela não conseguiu argumentar bem o suficiente para poder tirar o Oliver da cadeia. Então, por esse meio aí do level 2 ser ilegal e tal, ela não conseguiu tirar o Oliver da cadeia ainda. Mas a juíza acha que, tipo, talvez você tá certa, mas ainda eu não tô convencida que o Oliver tem que sair da prisão. E no final, ela volta pra falar com o Oliver e, tipo, e ela falando, eu tô fazendo tudo isso, não é por você, não é por mim. Porque você não pode rotular as pessoas como bons ou más, cada um tem os seus escritos no armário. Então, tipo, é quase que um caminho de uma redenção da Siren, dessa Laurel bizarra. Que ela, na temporada passada, ela acabou, sei lá, deixando um pouco o lado maligno dela de lado, né? Que ela era uma assassina e tal, ela trabalhava com os vilões, ela veio de Flash, trabalhando com Zoom, aí depois começou a trabalhar com Prometheus, aí tava com Dias e tal. Sempre do lado... Só que aí o amor de pai que o Quentin tinha, tentando transformar ela na Laurel dele, acabou trazendo o lado bom dela de volta. Mas também ela tá fazendo isso por interesse dela, porque ela também quer se vingar do Dias. Ela quer será que ela quer se vingar, cara? Você viu esse final do episódio? A Felicity tava lá quase matando o Dias. Ela foi, filha, falou, não mata ele porque a gente vai usar ele pra tirar o Oliver. Se ela quisesse vingança do Dias, ela tinha matado ele ali. Eu acho que não é vingança, não. Talvez. O que eu ver o Dias sofrer mesmo. Mas falando em Dias, a história do Dias, ele tava torturando lá o Antonov, né? Antonov? Anatoly, que é o KGBista na série. É o Bratva. Pra tentar ver onde... Ele quer atingir o Team Arrow e o Oliver, achar, principalmente talvez a Felicity mesmo, que ele queria já há muito tempo... Ele quer se vingar, o Anatoly quer se vingar, o Dias quer se vingar do Oliver, né? Ele falou que vai... atingir todo mundo que... Ele viu que, tipo assim, a cidade é o que o Oliver tem de mais importante, então ele quer destruir a cidade.
Ele até tem um plano lá, meio que de destruir tudo da cidade. Ele tava montando uma bomba lá, que uma até arma, o time né? da Felicity, a Dina e o Wild Dog que se juntam pra ir atrás do KGB, pra resgatar ele, mas no momento... Não, eles iam atrás do Dias, eles tinham informação que o Dias ia fazer alguma coisa ali, né? Pelo rastreamento que a Felicity colocou na Silas no outro episódio. Então, por esse rastreamento, eles tinham informação de que o Dias ia estar lá. Só que aí o Dias armou uma armadilha pra eles. Ele, em vez de levar armas e tal, fazer o que ele ia fazer, ele levou o Anatoly dentro de uma caixa junto com uma bomba. Você viu que a bomba explodiu lá? Se eles demorassem um pouquinho, eles iam morrer. E aí a Felicity... o armazém. E a Felicity acabou atrapalhando o Deagle, né? O que ele ia fazer. Eles acabaram meio que batendo cabeça ali. O time da Felicity e a Argus. E o Argus também atrás. Mas eu acho que se eles fossem sem o time da Felicity, eles iam se ferrar também. Sim. Eu até acho que a o Deagle... bomba ia explodir na cara deles. Essa temporada o Deagle tá meio sobrando. Ele vai se fazer alguma coisa. É porque o Deagle, cara, acho que na temporada ele começou a, sei lá, não ser mais o Deagle raiz de antes. Na temporada passada ele ficou brigando com o Oliver por causa do capuz. Ah, eu quero o capuz pra mim. Ele tava machucado, pô. Aí o Oliver falou, não, eu vou voltar a ser o Arrow. Até ele ficou triste, falou, mas eu queria ser o Arrow. E daí eles conseguem, por causa disso, conseguir capturar o Dias. E tem toda essa relação que você tá falando da Felicity e da Lauren, que é tipo assim, eu vou conseguir trocar o Dias, talvez com a juíza tentar amenizar ou até tirar realmente, junto com a coisa sobre a negligência do level 2, tentar trocar o Oliver pelo Dias. Então, assim, o próprio Anatoly dá uma arma pra Felicity executar o Dias, porque na verdade a Felicity ia fazer isso. A Felicity ia executar ela e a Laura que pediu. Ela tava... porque a Felicity nessa temporada ela tá mudando de caminhos, né? Ela tá pegando essa coisa de ser mais... cruzar as linhas, né? Ela quer pegar o Dias, ela queria se vingar do Dias por tudo que ele fez. E ela tá meio que cruzando os limites ali do que é certo e errado e tal, pra poder atingir o objetivo dela. E ali, cara, eu acho que se demorasse mais um pouquinho, eu não sei se ela ia matar, não. Porque ela ficou com a mão tremendo. Aí o Dias, assustou ela. Falou, aqui, ó. Vai, atira aqui, vem. Tudo bem, a gente tem esse plot da Laura e Felicity junto com a captura do Dias. O Dias que foi finalmente capturado. Plot da prisão. Da prisão? Então, a gente viu que um guarda tinha sido morto, né? E aí o Stanley, que era aquele parceirinho do Oliver, aquele cara inofensivo, pequenininho, baixinho e tal, tinha sido acusado desse crime. Os caras falaram, a gente pegou ele matando e levou pra solitária. Só que aí o Oliver, ele achou aquilo injusto, porque ele conheceu o Stanley, né? Ele falou, não, o Stanley é o cara que tá preso aqui justamente, ele não deveria fazer isso. Então o Oliver foi investigar, e aí lá dentro do chuveiro, né, do vestiário deles lá, ele achou aquele negócio que o tigre dente de bronze usa, dente de bronze, não é sabre? Dente de bronze. Vamos enfatizar aqui agora. Tigre de bronze. Sempre que falar de bronze a gente vai falar. Então, achou lá a faca do tigre dente de sabre, não, zoeira. E aí ele viu, falou, então se a faca dele tá aqui, suja de sangue, tá escondida e a faca é dele, logo foi o tigre dente de bronze que matou. Aí... Eles pegam o tigre de bronze e levam pro The Hole, pra solitária. E tira o Stanley. O Oliver pegou a faquinha lá e levou pro Celeste. Falou, foi o tigre dente de bronze, não o Turner, né? Na série chama Turner. E aí, trocou. Só que aí, você viu que, tipo, a expressão do Turner, cara, já mostrou que não foi ele. Ele não ficou nervoso, não falou, não, me pegaram. Ele pegou e falou, cara, você tá errado, não fui eu, você vai descobrir ainda. E aí, o Stanley pega e agradece, fala, caramba, Oliver, como você descobriu que foi o Turner e tal? Só que aí o Oliver... Como você sabe disso? Pensa, você tava no The Hole, cara. Você tava lá na solitária, como é que você sabe que foi o Turner? E aí o Oliver já olha com aquela cara assim desconfiado, tá ligado? Que o Stanley ainda agora não era tão inocente quando a gente achava que era só um saco de pancada, né? Isso me surpreendeu, cara. Eu achava que ele era um cara bom, assim, que ele tava preso injustamente mesmo. Só que, juntando os pontos agora, ele parece aquele carinha meio doido, né, assim... Ele não bate bem na cabeça, só por ele ser louco pelo arqueiro. Nossa, o arqueiro, você é o arqueiro e tal. Bem que fez sentido, só que eu não esperava, entendeu? Me surpreendeu. Então a gente já falou sobre essa parte do episódio, mas as coisas mais legais de Arrow nessa temporada... Eu achava que era a prisão, mas não, que tava no começo da temporada, mas não. São as cenas do futuro, Flash do William, o Roy, a Dina e a Zoe. A que virou Nova Canário também. A filha do René, né? Então, a gente viu ali, no episódio passado, no retrasado, né? O passado teve Flash Forwards, o William descobriu que a Felicity estava morta. Sim. Só que aí ele falou assim, bom, ela pode ter morrido, beleza, mas ela me trouxe aqui por algum motivo.
E eu vou tentar descobrir. Só que aí a Zoe fala, mas você não deve nada pra Felicity e tal. Só que ela fala, não, mas ela deve pra mim. Então agora eu vou até o fim pra poder descobrir, entendeu? E aí lá eles acham... A mensagem que ela deixou no cubo foi o caminho pro esconderijo dela. E aí chegando lá, acho que foi antes até, a Dinah conta pra ele que ela não era mais a Felicity heroína, assim. Ela e tal. tinha assumido de volta o manto do pai dela, o calculador. The Calculator, The Calculator. Então, ela meio que ter virado uma pessoa totalmente... Muito provável, essa coisa que a gente tá vendo, essa mudança da Felicity no presente, mais vingativa e mais dura, meio que virou uma bola de neve no futuro. O Anatoly até fala isso no episódio, né? Ele fala que você tá muito parecida com o Oliver quando eu conheci ele. Tipo, não quer saber de limite, só quer chegar nos objetivos. Mas a gente descobre que a Felicity assim, está morta há poucas semanas dentro da timeline, no futuro. Sim. E a gente vê, por exemplo, que muito provável a William e a Zoe foram treinados juntos e já se conhecem. É porque ela fala, faz quanto tempo que a gente não se vê, né, William? Depois de tanto tempo e tal. Só que eles não se conhecem ainda na série, então... No presente. No presente agora. Mas no futuro eles já se conhecem, então muito provável que foram juntos. Também a gente vê um diálogo do Roy Harper com a Dinah. Vê, agora nesse episódio a gente vê até alguém aqui que assiste nosso programa falando que tem uma cicatriz na garganta, ela tá sem os poderes sônicos dela. E ela não demonstrou até agora, né? Ela teve uma batalha só, acho que foi pra não, e foi na mão só. Trazer ali e ela não gritou. Tem um diálogo do Roy com a Dinah falando... O que você falou mesmo? Primeiro o Roy fala o que tem no bilhete que ele achou na ilha. Primeiro o que me deixou mais intrigado é que até hoje na série, de começou pro presente, o Roy e a Dinah nunca trabalharam juntos. Eles não se conhecem, né? Só que aí ele fala que tipo, nossa, quanto tempo, né? E a Dinah fala pra ele, eu nunca imaginei que você voltaria pra Star City. Então, é meio que um diálogo ali de ex-parceiros que trabalharam juntos já, né? Então, cara, pra mim... isso já entrega que o arqueiro misterioso é o Roy. Não, eu cravo aqui, é o Roy. É o Roy Harper, assim, muito... Assim, porque eles estão trabalhando agora juntos, entendeu? E não existe outro arqueiro com tanta habilidade, no nível de habilidade e eficiência de arqueiro que nem o Oliver, é só o Roy Harper. Ou a galera tipo o Malcolm Merlyn, mas não é. Não. Então, tipo, e a gente viu nos episódios uns planos que é um cara branco... Então, muito provável... Com a estatura baixa, e pra ligar o plot do futuro com o plot do presente, que a gente não tá vendo o Roy no presente, é o Roy. Assim, é uma coisa assim, até meio que óbvia, né? Ser o Roy, ser o segundo maior arqueiro. Então, assim, como ele nunca trabalhou com a Dinah, no momento que ele vai conhecer a Dinah, pra no futuro falar que, quanto tempo e tal, é agora. Eles estão trabalhando já juntos, mesmo sem ela saber que é ele. Não, e também eu acho que... E também... Para os personagens no presente, é um grande retorno do Roy pro plot da série de Arrow, realmente o plot da série de Arrow no presente. Uma coisa que você estava falando, o Roy fala que ele tinha no bilhete, que era o default, os 4. A marca dos 4. A marca dos 4. E o que mostra que isso é importante é que, primeiro, ele voltou pra Star City por causa disso, quando ele viu o bilhete, ele não deixou o William ver. E voltou. E a Dinah também fica muito surpresa. Fala, não conta pra eles, vai ficar só entre nós aqui. Algo icônico na série, eu acho. Então, essa marca dos 4. E acho que a gente nunca viu nada parecido nos quadrinhos, né? A gente assim, de cabeça eu não lembrei. Se você será que o marca dos 4 tem nos quadrinhos? Eu não sei. Se você sabe, comenta aqui embaixo, o pessoal que é especialista em quadrinhos. Ou se não, a gente traz no próximo programa também. E o episódio acaba meio com o William e a Zoe, tipo, todo mundo ali no futuro, né? Eles desbloqueiam eles chegam eles descobrem que a Felicity tem todas as plantas baixas de toda Star City, de todos os edifícios, e parece que a Felicity tem um plano de destruir toda a cidade. Então. Porque essa cidade do futuro é uma cidade dominada... abandonada, né? Parece que, tipo, pelo que eu entendi lá, os Glades acabaram se fechando, o bairro dos Glades, e pegaram uma parte da população, provavelmente a população mais rica, e levaram pra lá e abandonaram Star City. Agora, tipo, só tem os Glades lá, Star City tá largada, entendeu? Sim. Então... e a Felicity, pelo que apareceu nas plantas que ela tinha, ela estava planejando destruir a cidade. Sim. Foi o que a gente entendeu. Deve ser aquela situação meio final, né? Tipo, se acontecer alguma coisa, deve ter um botão lá do Apocalipse que deve apertar que destrui toda a cidade. Porque deve estar acontecendo algo muito perigoso nos Glades, tipo assim, a nível mundial, será? E aí ela falou, para tentar impedir... Eu vou acabar aqui, entendeu? Então, e por isso que mataram ela, porque ela ameaçava o plano dos caras poderosos lá do Glade. Eu acho que a Felicity no futuro tá viva ainda. Será? Ela vai aparecer.
Tá, tomara, velho. Mas o que temos em Arrow, então, pra ler os pontos? O Oliver desconfiando do Stacey na prisão. Dias sendo preso, muito provável indo pra prisão no Supermax do Slapeside do Oliver. Prisão do Oliver. A Lauren meio tentando tirar o Oliver da cadeia pelas maneiras jurídicas. Sim. O Team Arrow, Felicity, Dina e o Wild Dog trabalhando com aquele misterioso que é o Roy Harper. E no futuro, Roy. A Dina velha, que eu acho o look da Dina velha fantástico. Ótimo, né? Ótimo. E a Zoe e o William tentando descobrir todos esses planos que a Felicity no futuro armou pra proteger Star City. Você tá tentando entender aquilo ali, né? Sim. Arrow, então tem episódios na quinta-feira e no domingo heróico. E no episódio de Supergirl, o episódio chamado Call to Action, né, tipo chamado pra ação, que fica muito ligado esse nome desse episódio ao movimento dos Filhos da Liberdade e ao movimento do Ben realmente atingindo a sociedade, assim, é o chamado pra ação do movimento anti-alienígena. É a primeira vez que a gente vê ali os Filhos da Liberdade agindo de vez, né? A gente vê os caras com a máscara já na rua, atrás dos aliens e tal, aí vê as marcas ali que eles tinham feito pra organizar. Tá crescendo muito o movimento nos Estados Unidos, na série, e eles marcam as casas dos alienígenas com uma marca d'água mesmo, que só pode ser vista por infravermelho. Pelo que tem na máscara ali. E começaram a treinar vários cachorros pra cheirar... Farejar aliens. Então, tá criando-se muito, o clima muito... Eu tô sentindo... Até isso fala, até a Alex fala, isso parece coisa que aconteceu na Alemanha, aconteceu na Nicarágua, que são fatos históricos que aconteceram no nosso mundo. Então. Tipo, de movimentos se unindo, tipo, quase milícias contra... a sociedade civil. Até a própria propaganda que eles fazendo, jogando aqueles panfletos, né? Hoje vai ter o evento e tal, lembrou muito esses movimentos históricos, assim. É legal também a gente ver o Ben, que eu acho que eu não tinha falado ainda, mas, mano, é um personagem que eu tô gostando muito, cara. Da construção dele e tal. Aquele episódio 3 que mostrou 3, ali toda a origem dele. O episódio do Man of Steel, que era o episódio do Ben só. Então. Foi um episódio, ele tá sendo um vilão, cara, muito bem construído. Tá me lembrando muito o Prometheus do Arrow, da quinta temporada. Tudo bem, tem umas motivações diferentes ali e tal, mas é aquela mesma coisa de ter perdido a família por causa do herói, que no caso é a Supergirl, que é uma alien. Ele tem um grande momento que, assim, ele começa a ganhar evidência, porque ele é um ativista político. Ele é chamado para programas de televisões, tem programa que quer fazer um debate com ele e o James Wolsen, porque o James Wolsen é o guardião, o James Wolsen, mesmo que... Ele é da Cat, ele tem influência na mídia. Ele não pode ir porque ele tá marcando um encontro com o Filhos da Liberdade para investigativo e ele manda a Cara. Ele tem um debate entre a Cara... Porque a Cara escreveu até uma matéria sobre os valores dos exemplos de alienígenas. Ela tem um blog dela lá que ela fez na Cat para postar bons exemplos de aliens e tal. E aí, cara, é legal a gente ver também que o Ben, ele tá agindo em duas frentes, como o agente da liberdade ali, o ícone do pessoal do ódio e tal, e também tá agindo como Ben Locke, como um ativista político. O historiador. O historiador, o professor e tal, pra tentar convencer não só pela aquela coisa do nós contra ele, força, mas também pelo diálogo, pelas ideias. Algo muito forte falado pelo Ben até, de convencimento, que esse episódio, ele acontece durante o feriado de ação de graças nos Estados Unidos, no Thanksgiving. E ele fala pra Cara nesse debate na televisão, olha, os índios receberam os homens brancos e criaram no primeiro dia de ação de graças. A gente está comemorando um feriado que, na verdade, todos os índios foram massacrados. Imagina daqui a 100 anos os alienígenas fazendo um feriado sobre como os humanos receberam eles. E aí os aliens massacraram os humanos. Mas é legal, cara, que nesse episódio a gente tem o primeiro confronto, digamos assim, da Supergirl e do Agente da Liberdade. Só que ela não é Supergirl, ela tá de cara, e o Ben não tá de Agente da Liberdade. Muito bem falado. Ele tá de... Mesmo. Não foi bom, né? Então tô aqui, foi top. Foi bom mesmo. E também tem o próprio, falando em Karen, como Supergirl, ela encontra a primeira vez, de novo, o Manchester Black. A gente viu o Manchester Black agindo realmente o que a gente já suspeitava que ele ia ser aquele personagem bem mais justiceiro, bem mais, quase um executor. Ele não ia ser um herói, né? Ele mesmo falou que... Tá torturando lá um outro informante. Porque ele quer descobrir quem fez aquilo com a Fiona, né? E o personagem dos quadrinhos, ele é um vilão. É um vilão, é mais pra vilão do que anti-herói. E tem toda essa questão também, por exemplo, os Filhos da Liberdade indo atrás das pessoas na rua. Falando em ação, né? Call to Action, tem uma cena fantástica que, assim... Nossa. Os Filhos da Liberdade entram dentro de uma casa dos alienígenas e os alienígenas têm tipo
É que uma iguana de estimação. o alien não era as pessoas, era o bicho lá. O bicho, é. Então, o cão farejou o bicho. E aí eles estavam querendo bater no cara, só que não era o cara, o alien. E aí do nada a menininha lá que cria o bicho falou, meu Deus do céu. E aí o bicho virou um dragão pra proteger eles e tal. Tem umas cenas fantásticas assim, a Supergirl contra um dragão. E a cara perdeu pro dragão. Ele tacou ela no chão lá, ela tomou fogo e não sei o que fazer. Só que aí a Alex falou, fala pra ele que as pessoas já estão seguras e tal. Cachorro. E aí ela falou, os cachorros não gostam de mim, mas os dragões gostam. Outros destaques, a volta também da... Como chama? Anil? A Nia, sim. A Nia. A gente viu também ela já dando os primeiros indícios dos poderes dela, né? Sim. Que nos quadrinhos ela é a Dreamer e tal, tem esse poder dos sonhos e tal. Que ser muito poder de premonição, talvez. Então, e aí ela tá lá trabalhando do nada e dorme e tal. A cara até fala pra ela, procura um médico pra resolver isso e tal. Só que não é questão de médico, né? Ela é uma alien, ela tem poderes. E agora começa a criar até um certo relacionamento que a série tá querendo construir entre ela e o Brainiac. Né? Porque o Brainy leva as flores lá pra cara, porque é na casa dela, mas não é pra mim não, só pra cara. Ela, meio que um chip da série, assim. E é legal, e também assim, o próprio Brainy, assim, quando eles vão querer tirar todas as marcas da cidade, dos prédios ou casas de alienígenas, o próprio Brainy vai lá e os Filhos da Liberdade vão atrás dele e daí tem uma luta muito legal, assim, eu vou usar só apenas a física. Então, me lembrou muito, cara, as lutas do Jack Chan, porque o Jack Chan ele vai lutar, ele só sai assim e faz um cara bater no outro. E o Brainy fez exatamente isso, ele foi saindo e tal, e os caras foram se matando lá. Me lembrou muito o Jack Chan, cara, de verdade. E outro lado também para a série, a gente tem um rompimento de relações entre a Lena Luthor e o Jimmy Olsen, mesmo com um rompimento quase que ideológico. A Lena fala, não se envolve tanto nessas coisas dos Filhos da Liberdade e tal. A Lena tinha marcado até o encontro dele com o Ben na TV pro Guardião, que no caso é o Jimmy, de vez poder falar, não, eu sou contra essa coisa de ódio, pra ele não ter mais essa ligação com os Filhos da Liberdade. Só que aí o Jimmy não foi exatamente pra poder ter um álibi pra se infiltrar lá no Agente da Liberdade, entendeu? Sim. Pra ele poder achar ainda que o Guardião é contra os aliens também. Foi por isso que ele teve aquele encontro com o cara. Aí no final do episódio o cara vai levar ele pra conhecer o Ben, que ele não vai saber, ele não sabe que é o Ben ainda. E aí foi exatamente por isso o embate deles. Só que aí a Lena, com raiva, ela acabou contando pra ele que foi ela que fez com que ele parasse de ser investigado. Ela não sei se ela pagou alguém lá, troca de favores e tal. Ela fez com que alguém lá parasse de investigar o caso dele como agente da liberdade, senão ele podia ser preso. E aí ele descobre, fala, nossa, mas você não me contou isso e tal. E aí eles meio que rompem e tal, mas isso já aconteceu antes, sim, né? Mas eu acho que, por exemplo, até as próprias pesquisas que a Lena tá fazendo de... Com a Harunwell, né? Com a pedra lá. Pra coisas ficarem, tipo, pros humanos terem, tipo, um certo de um enhancement, né? Um nível superior. É bem Luthor isso, né, cara? Sim. De, tipo, ela querer igualar os humanos aos aliens também. Aquela coisa de escalada, né? Chegou os alienígenas com os poderes, os seres humanos têm que fazer alguma coisa pra ficar... Já teve 2 diálogos na série que ela falou isso. O primeiro era só ela e a Cara, né? Que tipo, a Cara tava falando e tal. Ela falou, mas por que os humanos então não podem ser igual aos aliens? Não, sim. E aí nesse ela falou pra todo mundo lá na sala e as pessoas começaram a ficar mais evidente essa opinião dela. Tem uma sala no dia de ação de graças, tem toda uma discussão realmente sobre a situação política. E aí ela política. tá mostrando mais esse lado, de que ela não é totalmente a favor dos aliens, igual o pessoal que tá em volta dela ali. Mas ela acha que tem que ter alguma coisa que os humanos têm que... Tem que ter poderes equivalentes, algum tipo né? de defesa, porque se a gente tem a capacidade de evoluir, por que a gente não pode colocar isso nos humanos? Aí tem uma discussão, mas quem vai escolher quem vão ser os humanos que vão ter poderes? E ela tá trabalhando muito em segredo nisso agora, né? A gente vê aqueles experimentos que ela tá falando com corações e tal. Ela até fez um coração ficar indestrutível, né? Ela tentou queimar o coração lá e não queimou. Então ela tá trabalhando nisso para fazer os humanos ganharem esses poderes. Ela fala até que uma guerra tá próxima, ela precisa fazer isso e tal. A assistente dela, ela fala, vai na projeção de graça, eu vou ficar trabalhando aqui. Ela fala, não, vou trabalhar com você e tal. Então ela tá muito focada nisso, de fazer os seres humanos ficarem poderosos também igual os aliens. E a série o episódio que acaba como o próprio... A coisa dos Filhos da Liberdade, mesmo eles não sabendo ainda como combater eles, porque eles são inúmeros, e pode ser qualquer tipo de pessoa. Cada membro do Filhos da Liberdade fala, uma pessoa chega lá e quem é o Agente da Liberdade? A pessoa fala, eu sou o Agente da Liberdade. Então é quase que aquela coisa meio V de Vingança, que a máscara, todo mundo é o V, todo mundo é a máscara. Então, aí é difícil achar o cara assim, né, meu? O Jimmy tá fazendo isso
justamente pra chegar no cara. Só que a Lena não tá entendendo. Ela acha que não, você tá se arriscando e tal. Só que é a única alternativa, não tem outra. Sim. O D.O., antes eles nem estavam focados nisso, né? Só que aí agora a Coronel lá viu que eles representam sim uma ameaça e vão colocar os Filhos da Liberdade como prioridade pro D.O. Então talvez agora tenha mais alguma chance deles acharem. Mas por enquanto, o único jeito é esse que o Jimmy tá fazendo. O Jimmy tá fazendo mesmo, é verdade. Ele que tá realmente mais perto de confrontar e confronta fisicamente alguns Filhos da Liberdade. E no final do episódio meio que vai para sempre em segredo onde está o Jeito de Liberdade. E ele é não capturado, mas levado por vários Filhos da Liberdade pro agente. Ele pediu para aquele cara que ficou meio que amigo dele ter um encontro com a Agente da Liberdade. Só que eu falei, eu não conheço ele, mas eles conhecem. Sim. Então eles vão te levar lá. Mas foi assim, um episódio que você estava falando que mais se aprofundou ainda, né, naquele debate social, debate político que a série está apresentando, e com uma mega cena fantástica da Supergirl contra um dragão. O que eu mais gostei foi o dragão. Essa parte aí da história, beleza, é legal pra série. Mas, é um dragão, cara. A gente tem que valorizar o dragão. E Brain e Nia, você também shippa? Vamos ver aqui, hein? Supergirl sempre aqui no Domingo Heróico. E agora, Luiz, vamos com Legends of Tomorrow, episódio chamado Taguma Tax, que é tipo bem... os Legends vão mais ou menos pro começo dos anos 50, dos anos 50 no Japão, na indústria cinematográfica de monstros japonesa. Eu achei o episódio muito legal, principalmente quando misturou essa coisa mesmo do cinema junto. Já teve outros episódios de Legends, mas ir pra parte do cinema japonês de monstros, depois evoluiu tudo pra Godzilla, pra tudo o Super Sentai, Sim. A gente conhece. Foi bacana ver esse começo de como que foi criado essas coisas no Japão. Eles voltaram ali, nessa semana não teve demônio, né? Eles viam que tinha um povo gigante. Eles achavam que era um demônio, então, mas depois descobriram que na verdade era tipo fosse um item mágico, um livro. Ele era um livro que o cineasta japonês acabou pegando e escrevendo. O livro tinha poderes ele era atraído por pessoas criativas. E aí, se um cara criativo pegasse esse livro e fosse criando lá e tal, tudo que ele criasse ia se tornar realidade. Mas, porém, se o livro não entendesse que o cara era um cara criativo e tal, não gostasse da ideia, enfim, se o livro não quisesse, a coisa não ia acontecer, dependia do livro. O item mágico era o livro. E aí, eles acabaram descobrindo que o cineasta lá acabou fazendo aquele demônio, ele não conseguia fazer coisas boas, por causa do que aconteceu em Hiroshima, né? Sim. Da bomba atômica. Ele até conta ali experiências de, nossa, foi tá muito recente, parte, assim, o período histórico da viagem no tempo é 1951 e foi assim, tipo 6 anos depois só de Hiroshima e Nagasaki. Então, e aí ele conta lá que, nossa, eu via as pessoas que eu conhecia na minha roupa, no meu pulmão Sim. e tal, e era por isso que ele só conseguia fazer finais ruins pros filmes, não dava certo. E aí não ia ter como ele escrever e deter o vilão. Então, quem acabou salvando o dia? Foi o Mickey, né? O da tela, ele cria lá... No começo do episódio aparece ele escrevendo um negócio. O que você tá fazendo, Mickey? Não, eu tô vendo pornografia. Aqui não tem nada. Tipo, ninguém quer acreditar que ele é um cara criativo. Não, isso aí... Você lembra daquele episódio que teve na temporada passada que a Zari ficou presa no loop temporal? Sim. E aí ela acabou descobrindo que o Mickey era escritor? Sim. Então... Eles usaram isso de volta. E aí beleza, ela descobriu e ele morreu. E aí, nesse episódio, eles usaram essa habilidade criativa do Mickey. Ele escreveu lá a história dele. Nossa, coisa bizarra. Ele cria uma pessoa chamada Garima, que é tipo uma super meio fantasia. Roxa que tem espada lá. Meio uma Xena maluca. Parecia um personagem de jogo, cara. Sim, sabe esse jogo online? De RPG, tipo World de RPG? Warcraft. É que eu não jogo, mas... É tipo isso, as plantas de... Então, me lembrou muito esses personagens. E daí é fantástico, porque a gente tem uma luta do polvo gigante, que já é menos gigante que tava na série, porque... A série encolheu ele, né? Eles lutando num cenário, tipo como fosse filme de Jaspion, Changeman... explica pro pessoal naquela época como que era feito esses filmes assim no Japão. Não, era tipo realmente como é feito até hoje em alguns filmes, que é tipo em perspectiva, né? Eles pegam ali, fazem uma maquete mais ou menos da cidade, né? E aí os filmes do Godzilla foram feitos assim e tal. E é aquela tosquice, né? Aquela coisa muito quase de papelão mesmo. É uma técnica japonesa, e é legal cara. Que assim, como sempre Legends homenageia as coisas ou da história ou realmente da cultura pop, porque assim, grandes viagens também, a maioria das viagens de Legends, por causa de custo de produção da série, é feita no século XX. Que não precisa de tanta mudança... Tanta produção, né? São poucos ali que eles vão pro 1600 e tal. A gente tem esse plot do monstro que é resolvido pelo Mickey. Uma cena fantástica aí que vocês estão vendo, uma luta entre a Gamira e o polvo. Mas a gente também tem um plot que gostei muito, que na verdade vai ter repercussões na série. Que assim, no último episódio, o Constantine estava dando a sua força vital
pra pro criança. garoto lá. Então ele tá em recuperação e tá tipo meio que quase morrendo. Ele ia morrer, ele deu quase toda a vida. Aí a o força Ray vital vai dele. atrás da Nora, né? Da Nora Dark, não é a Nora Allen. Tem várias Nora aí. A Nora Dark. Conta mais um pouquinho, como que tava a Nora antes dessa temporada? Na série, então, na temporada passada, ela era ali o corpo que o Malus tinha, né? Que o Malus foi o grande vilão daquela temporada. E aí, o Malus abduziu ela desde criança, então ela cresceu com o Malus dentro dela. E aí, o Malus, ao sair do corpo dela para poder fazer o que ele ia fazer, então, quando eles quebraram a linha do tempo, para ele poder voltar para o mundo real, ele acabou matando a Nora Dark no processo, porque ele estava dentro do corpo dela e saiu por lá. E aí o que aconteceu? O Ray é apaixonado pela Nora, né? O Ray Enfim. sempre gosta dessas minas meio É, bad girls, né? Ele nunca dá certo, cara. Porque no outro episódio ele tava se apaixonando pela mina lá da demônia também. Então. E aí, beleza, a Nora Dark ia morrer. Só que aí o que o Ray fez? Ele pegou a Jump Ship, que é a navezinha que eles têm dentro da Wave Rider, e voltou um dia e falou pro Damian, falou, ó, a sua filha... Um dia não, foi acho que uma hora antes, um pouquinho antes ali da Nora morrer mesmo. E falou pro Damian, ó, a Nora vai morrer, então a gente precisa salvar ela. E o Damian, sabendo disso, o que ele fez? Ele trouxe o Malus pra dentro do corpo dele e ele morreu pra o Malus voltar. E a Nora não morreu mais. O Ray fez essa lambança na linha do tempo. Por isso que ele vai atrás da Nora pra tentar ajudar o Constantine. Ele tinha dado pra Nora aquela pedra do tempo que eles usaram durante a terceira temporada toda, né? Pra ela poder fugir pelo tempo e não ser capturada mais. E aí, quando ele conta isso pra Sarah, a Sarah tem um insight ali que é genial de detetive. Ela fala assim, eu acho que ela poderia ir pra todos os lugares da linha do tempo, porque ela estava sendo caçada, né? Só que eu tenho certeza que ela tá perto da agência do tempo, porque é o último lugar que eles iriam caçar ela. É verdade. E acaba sendo verdade, a Nora estava em 2018 ali nos arredores da agência do tempo, porque eles não iam suspeitar que ela estava lá. Parece isso, lembra quando você brincou de esconde-esconde, seus amigos quando era criança? Que você se escondia atrás do cara? E tipo, então, ela tava lá. E aí a Sarah descobre, ele vai atrás dela, aí traz ela de volta, e aí fica aquele dilema, se ela volta a fazer magia negra pra trazer o Constantine de volta, o Constantine vai falar, não precisa fazer isso, só nós dois sabemos o quanto que isso é ruim pra gente, o Ray não entende. Só que aí o Ray tem a ideia, ele pergunta, força vital é energia, né? Então você não precisa tirar de uma pessoa... Que só Legends poderia fazer isso. Assim, ela até realmente como se fosse um fio elétrico. Então, o Ray, ele criou energia vital. Ele... Não, assim, através só a própria Nora ou uma pessoa mística, magia, poderia fazer isso, né? Não é uma coisa só de... Ele criou a energia vital e a Nora era a única que conseguia passar pro Constantine. O Ray não ia conseguir passar pro Constantine. Não. Então ele criou a energia e a Nora passou pro Constantine, sem precisar matar ninguém. Porque Mas isso foi legal, assim, claro, o Constantine volta revitalizado, ele já sente o seu clássico cigarro, mas é legal de voltar a trazer a Nora de volta pra série. E no final ela se entrega pra... O Ray fala ali pra crush dele, fala, ó, não toma pedra e foge de novo. Só que aí ela vai direto pra agência do tempo se entregar. Se entrega. E aí o Ray fica triste, fala, ó, ela se entregou. Mas também temos, por exemplo, e dentro lá na agência do tempo, a gente tem um plotzinho ali que estão capturando vários tipos de monstros do tempo, tipo até a Baba Gaga, aquela bruxinha bruxa lá, né? Da Europa Oriental. E cria uma confusão lá, aquela coisa lá que eles capturam até eles com comida, não na porrada. Era dia de ação de graças lá também, né? Acho que em todas as séries eram. Acho que no Flash não, porque tá um episódio atrasado por causa das eleições e tal. Mas enfim, aí eles descobrem que eles fugiram de lá e tal por causa da comida. Só que, cara, eu tava achando que esse era bem subplot, sabe? Assim, mas na verdade virou, eu acho até o plot principal, então. porque no final a gente descobre que o pai do Nate, que é do governo americano, que é o Thomas Wilson, do De Volta ao Futuro, que é um Piff. Isso, na verdade, é coisa muito legal. Ele dá mais dinheiro, vou dar mais dinheiro aqui pra vocês, que vocês precisam. Pô, ele começa a ter confiança, acreditar no trabalho, na importância do trabalho da Agência do Tempo pra segurança mundial, pro governo americano. Mas aí ele pega o telefone e fala, ó, eu vi aqui, a gente pode usar esses, que acho que é um lobisomem, a Baba Gaga, e talvez o que? Era um outro tipo de... Eu vi que era um cara que era meio um jacaré ali, um monstro e um Neandertal, não era? A gente pode usar o Projeto Hades. Então isso possivelmente vai ser um plot da série que eles vão usar esses diversos... Criar, tipo, até uma força-tarefa de... Projeto Hades, né? Será que tá ligado com demônio? Porque tem muita coisa de demônio nessa temporada, né? O Hades, ele é deus do inferno, não é? Sim. Da mitologia grega. E a DC se inspira na mitologia grega, então... Então é isso, assim. A Nora, ela se entrega. Ela quer viver uma vida mais limpa, O pai né? do Nate vai ter criar uma conspiração pra pegar todos esses seres mitológicos através do tempo pra fazer algo pro governo americano. Bem típico, né? E também o Constantine de volta.
E a personagem, aquela demônia mística que tá com o corpo da Vixen, realmente se entrando mesmo no time for real. Ela acabou tendo ali o papel que a gente esperava, que a gente até falou na semana passada, de que ela ia usar o conhecimento que ela teve naquele inferno pra ajudar eles. Ela realmente falou, ó, o livro serve pra isso, isso aqui e até tal. funcionou que nesse episódio o Constantine não foi pro campo de batalha, força-tarefa. Então quem foi essa especialista em forças místicas, em demônios, foi ela. É verdade. Então é isso, o Legends of Tomorrow realmente, pô, foi muito bom, cara. Um personagem mais surpreendente que o outro, um episódio mais engraçado, e eu gosto como Legends é uma miscelânea de várias coisas e, putz, é muito legal. Eles legal. pegam vários plots e juntam ali no episódio, uma comédia de heróis, putz, tá muito legal essa temporada. Muito legal de assistir, cara. E personagem da semana, Luiz? Qual que é o seu personagem da semana? O meu personagem da semana é a Iris, porque ela foi a única que pulou de um prédio. Não vi ninguém mais pular. E sozinha e salvou o Flash, hein? Apesar de eu achar que ela esperava que o Ralph ia pegar, só que o Ralph não foi. Não, mas ela pulou, eu já falei isso, mas não. também toda aquela parte também de toda a reconciliação com a própria Nora, né? Dela ter, tipo, conquistado a Nora, né? Agora ela conquistou a Iris do presente, porque a Nora via ela com a impressão que ela tinha do futuro. Só que agora falou, não, minha mãe do presente é legal, ela salta de prédio e tal, olha que louco. Por isso que eu escolhi a Iris, cara. Mas, Luiz, o meu personagem da semana é de Legends of Tomorrow. Pra mim é o Mickey, o Onda Térmica. O Mickey, cara. Que é aquele brucutu, aquele cara bruto, meio burrão, meio ogro. Falou, caramba, quem salvou o dia foi a imaginação e criatividade do Mickey. Isso mostra que todos podem ter um coração. Por que o Mickey? Todo mundo achava, o Mickey não tem coração, o Mickey é burro e tal. Mas ele foi ali a mente pensante, o cara criativo. Se não tivesse ele, quem mais ia ser capaz de criar ali a... Não, ele criou um personagem do personagem. Então, o personagem que cria um personagem lá, tá vendo? Ele é um personagem que cria personagens, ele é um gênio. Então legal que assim, os personagens da semana são dois personagens que assim, que sem superpoderes, que usaram isso apenas com as suas forças de vontade, né? Eles mostraram ali que a pessoa sem poder pode ter valor também. Então leve isso pra sua vida, cara. Você tem um valor. Okay. E agora vamos pro quadrinho da semana. Bruno, o que você trouxe pra gente hoje? Não, então em Flash também, voltamos com Flash, a gente teve o personagem o Ragdoll, né? O boneco de pano. O boneco de pano. E ele foi introduzido na série Villains United, mas ele foi introduzido e depois entrou num grupo chamado Secret Six. Então meu quadrinho da semana você encontra ainda encadernado ou em algumas edições soltas ainda. Que o pessoal que achou legal esse personagem, né? Os poderes dele. E o Secret Six, né? Que é o sexteto secreto, que era formado mais ou menos como fosse um esquadrão suicida próprio, assim. Mais com vilões, que era o Catman, que é o Homem-Gato, o Pistoleiro, que é do esquadrão. Depois entrou a filha do Vandal Savage, o Boneco de Pano e o Bane ficou. Mas também tinha, que nem o esquadrão, tinha uma rotatividade. Sim. O legal é que o Sexteto Secreto, ele não necessariamente tinha missões pro governo que nem o esquadrão. Ele tinha toda uma conspiração com o Lex Luthor, que veio tudo da Crise Infinita. Sim. Mas pra você conhecer, o Boneco de Pano, o Ragdoll, ficou quase todo o tempo durante no Sexteto Secreto. Então Sim. todo o desenvolvimento do personagem saiu das histórias desse grupo. Então o quadrinho da semana meu é sobre o Ragdoll, Sexteto Secreto. E é isso, Luiz. Mais uma semana de Heróis DC. Valeu, cara. Obrigado. Chegando mais perto do crossover cada mais dia. Perto. Falta quantos aqui? Acho que mais um episódio já é, né? Daqui 15 dias já? Não, daqui a 15 acho que vai ter mais um. Dia 16 de dezembro. Então daqui 15 dias, exatamente daqui 15 dias você vem no canal que a gente já vai estar falando do crossover. Na verdade, menos até. Tipo, menos, 12 dias. 12 dias, crossover, dia 16 de dezembro, os 3 episódios seguidos. Você vai assistir como fosse um filme, aqui na Warner. Então é isso, Luiz. Até semana que vem. Até. Tchau. Inside Heróis DC.